Este programa tem o patrocínio do Dia de Portugal em Newark, 46ª edição. Festas em honra do Divino Espírito Santo em Newark, no Clube Açores. Jornal Luso-Americano, Luís Firmino Insurance, MCM Clínicas Dentárias. Trump e Putin acordam memorando que poderá calar armas na Ucrânia. Supremo Tribunal permite à administração Trump suspender TPS para venezuelanos. Joe Biden diagnosticado com cancro na próstata. O Sporting sagrou-se campeão em Portugal. Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um A7 em ponto. Hoje iremos analisar as últimas notícias nos Estados Unidos, em Portugal e no mundo. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, coloque o seu like e ajude-nos a crescer. Após conversa por telefone de mais de 2 horas com o líder do Kremlin, Vladimir Putin, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou o Vaticano como local de negociações entre Kiev e Moscou. Depois das primeiras negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia na Turquia, na última semana, Donald Trump quis resolver o impasse nas conversações e voltou esta segunda-feira a entrar em contacto com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, e com o chefe de Estado russo, Vladimir Putin. O segundo telefonema do presidente dos Estados Unidos resultou numa promessa de um memorando por Moscovo, que poderá evoluir para um acordo de paz com Kiev. O Vaticano deverá participar nas negociações. Antes de telefonar ao Kremlin, o presidente dos Estados Unidos teve um diálogo com Zelensky por alguns minutos, segundo uma fonte que conhece a questão. A Ucrânia apoia a proposta norte-americana de um cessar-fogo incondicional de 30 dias. Trump considerou que a conversa com Putin, que durou mais de 2 horas, correu muito bem. A Rússia e a Ucrânia iniciarão imediatamente negociações para um cessar-fogo e, mais importante, um fim para a guerra, escreveu na rede Truth Social. O líder da Casa Branca informou sobre o conteúdo do diálogo a Zelensky, mas também aos presidentes da Comissão Europeia, de França, da Finlândia, à primeira-ministra da Itália e ao chanceler da Alemanha. O Vaticano, representado pelo Papa, declarou que estaria muito interessado em acolher as negociações, que o processo se inicie, acrescentou. Na segunda-feira, o Supremo Tribunal permitiu que a administração Trump remova as proteções de quase 350 mil imigrantes venezuelanos que tinham sido autorizados a permanecer nos Estados Unidos sem risco de deportação através de um programa conhecido como Status de Proteção Temporária. A ordem do tribunal não estava assinada e não forneceu razões, o que é típico quando os juízes decidem sobre pedidos de emergência. Nenhuma contagem de votos foi listada, embora a juíza Ketanji Brown Jackson tenha referido que negaria o pedido da administração. Os juízes anunciaram que permitiram à administração Trump acabar com as proteções durante a espera pela apelação do caso, permitindo potencialmente que a administração avance com deportações. No entanto, os juízes também esclareceram que preservariam a capacidade de imigrantes individuais de apresentar alguns desafios legais caso o governo tentasse cancelar os seus vistos de trabalho ou os expulsasse do país. O tribunal tem sido inundado com pedidos que surgem em resultado das ordens executivas do presidente Trump, muitos deles buscando pausar ou limitar as decisões dos tribunais de primeira instância que bloqueiam a agenda agressiva da administração, notavelmente em relação à imigração. Este caso começou em fevereiro, quando Kristi Noem, a secretária da Segurança Interna, terminou uma extensão de 18 meses do Estatuto de Proteção Temporária que havia sido concedido a venezuelanos pela administração Biden. As pessoas afetadas pela mudança processaram, alegando que a decisão violava os procedimentos administrativos e foi influenciada por preconceito racial. O número de mortes devido às fortes tempestades que atingiram os Estados Unidos aumentou para 28, segundo o balanço feito pelas autoridades no domingo à noite. Vários tornados atingiram os estados norte-americanos do Missouri, Kentucky e Virgínia e destruíram casas e empresas, cortaram a eletricidade da maioria das habitações e encerraram estradas.
Muitos de nós vivem em casas fabricadas que não são seguras para o tempo dos tornados, contou um dos atingidos, Jamie Burns, uma das pessoas gravemente afetadas pelo tornado. A maioria das vítimas mortais pertence ao estado do Kentucky. Classificada como uma das piores da história, na cidade de St. Louis, em Missouri, a tempestade atingiu 38 feridos e a destruição de mais de 5.000 edifícios. De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional norte-americano, o temporal vai prolongar-se para os próximos dias com chuva intensa, tempestades e possibilidade de ocorrência de mais tornados. O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi diagnosticado com uma forma de cancro da próstata, com metástases nos ossos, anunciou ontem o gabinete do antigo líder democrata. Embora se trate de uma forma mais agressiva da doença, o cancro parece ser sensível às hormonas, o que permite uma gestão eficaz da doença, declarou o gabinete de Joe Biden num comunicado divulgado pelas agências Associated Press e AFP. Biden, 82 anos, foi visto na semana passada por médicos depois de terem sido detectados sintomas urinários e um nódulo na próstata. Foi-lhe diagnosticado um cancro da próstata na sexta-feira, tendo as células cancerígenas alastrado para o osso. O presidente e a sua família estão a analisar as opções de tratamento com os seus médicos, lê-se no comunicado. Na terça-feira, foi noticiado que tinha sido descoberto, num exame médico de rotina, um pequeno nódulo na próstata de Biden que exigia mais exames. Segundo a AP, os cancros da próstata recebem uma pontuação chamada pontuação de Gleason que mede, numa escala de 1 a 10, o aspecto das células cancerígenas em comparação com as células normais. A pontuação de Biden, 9, sugere que o seu cancro está entre os mais agressivos. O presidente Trump já expressou a sua tristeza. Melania, minha mulher, e eu estamos tristes por saber do recente diagnóstico médico de Joe Biden. Enviamos à sua mulher Jill e à sua família os nossos melhores votos e desejamos a Joe uma recuperação rápida e bem-sucedida, lê-se numa publicação de Donald Trump na sua plataforma online Truth Social. Também a ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse hoje estar triste com a notícia do diagnóstico de Joe Biden, com quem esteve na Casa Branca entre 2021 e 2025. A greve nos serviços ferroviários da NJ Transit chegou ao fim depois de um acordo alcançado entre o sindicato e a companhia. Amanhã, terça-feira, o serviço vai retomar à normalidade. 3 dias após o seu início, a greve da NJ Transit está a chegar ao fim. O serviço ferroviário será retomado na terça-feira para dar à agência tempo para inspecionar os trilhos e preparar os comboios, anunciaram no domingo à noite os responsáveis da NJ Transit e o governador Phil Murphy, 1 hora depois de os responsáveis sindicais confirmarem que um acordo tinha sido alcançado. Os detalhes exatos do acordo alcançado não foram avançados, mas a questão central são os salários. Mas foi conseguido um acordo que aumenta o pagamento por hora, segundo o presidente do Sindicato dos Engenheiros e Maquinistas. Após 3 dias agitados a desviar dezenas de milhares de pessoas do sistema ferroviário da NJ Transit, a agência alcançou um acordo provisório com os seus engenheiros e maquinistas para pôr fim a uma greve histórica que provocou preocupações em todo o Estado junto dos milhares de utentes do transporte ferroviário, exatamente a tempo para a semana de trabalho. A informação do fim da greve, que teve um impacto direto em milhares de utentes, foi avançada pelo governador do estado de New Jersey, Phil Murphy. This evening, as you probably have seen, I am delighted to report that NJ Transit and the Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen, BLET, have reached a tentative agreement. And as a result, New Jersey's first rail strike in decades has officially come to an end. Starting Tuesday, May 20th, NJ Transit will once again provide rail service to the more than 100,000 riders who depend on it every single day. To offer the understatement of the year, this is a very good outcome. But it is also one that was far from inevitable. So first and foremost, I want to thank the guy to my right, the exceptional President and CEO, NJ Transit, Chris Calori, along with his entire extraordinary team, many of whom are represented with us today. This is a team sport, and it doesn't, as good as this guy is, it does not get done without extraordinary efforts by this group to my left and their colleagues. They have poured hour after countless hour into reaching an agreement that is both fair to NJ Transit's employees,
while also being affordable for our state's commuters and taxpayers. And they have proven once again why New Jersey is the quintessential organized labor state. Even in the midst of a seemingly intractable situation, Chris and his colleagues never gave up on providing our locomotive engineers the raises they have earned, while also ensuring that our public transit system remains accessible and affordable. 2 membros da tripulação de um navio da Marinha Mexicana morreram no sábado à noite, quando o navio foi arrastado diretamente para a parte inferior da Brooklyn Bridge, destruindo os seus mastros. Havia 277 pessoas a bordo do navio, o Cuauhtémoc, disse um oficial do Departamento de Bombeiros. O Mayor Eric Adams afirmou numa publicação nas redes sociais, após a meia-noite, que 2 pessoas tinham morrido e que o navio havia perdido potência antes da colisão. Já a presidente Claudia Sheinbaum, do México, disse que nas redes sociais que os falecidos eram membros da tripulação do navio. Pelo menos 22 outras pessoas ficaram feridas no acidente, incluindo 11 que estavam em estado crítico e 9 em estado estável, referiu a Marinha do México em comunicado. E vamos agora para um breve espaço comercial, não deixando de lhes dizer para que este final de semana acompanhem as grandes festas do Divino Espírito Santo no Clube Açores, aqui na cidade de Newark. Festas em honra do Divino Espírito Santo em Newark, no Clube Açores, 46ª edição, nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio. Na sexta-feira, dia 23, a festa começa às 5h30 da tarde, com Paulo e Juliana Vitor. No sábado, às 8 da manhã, a cerimónia das pensões. Depois, a cozinha abre às 11h30 e a partir das 5 da tarde, o baile com o Legacy Band da Nova Inglaterra. No domingo, saída da coroação do recinto da associação às 10h15 da manhã. A missa será às 11h30. Na procissão será acompanhada pela banda Senhora Conceição Mosteirense de Fall River e a banda Nossa Senhora de Fátima de Newark. E depois a festa com Luís Neves e a sua banda diretamente de Massachusetts. Na segunda-feira, dia 26, a cozinha abre às 11h30 da manhã, depois Arraial com Beca Assunção e a sua banda. Venha a Newark, venha ao Clube Açores, no 144 da Wilson Avenue, 46ª edição da Festa em Honra do Divino Espírito Santo, 23, 24, 25 e 26 de maio. Firmino Insurance. Descansa suas famílias e seus negócios com seguros pessoais e empresariais. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba qual a proteção mais adequada para cada tipo de risco. Firmino Insurance. Boa noite, o meu nome é Luciano Tunes. E o meu é Angélica Pinto. Bem-vindos ao Luso-Americano Magazine. A partir deste momento pode seguir a nossa transmissão em direto nas múltiplas plataformas sociais, quer da WNN, quer do Luso-Americano. Estamos situados no centro de Braga,
mesmo perto da central de caminhonagem. Temos uma equipa multidisciplinar, trabalhamos todas as especialidades clínicas dentro da medicina dentária. O nosso principal foco é a qualidade, por isso é que apostamos em médicos com bastante experiência. Nós temos facilidades de pagamento, portanto somos uma clínica acessível a todas as bolsas. A medicina dentária em Portugal é reconhecida mundialmente e temos a grande vantagem de termos custos muito inferiores àqueles que se praticam lá fora. Estamos a atender bastantes pessoas, damos facilidades em termos de transporte do aeroporto aqui para Braga e tratamos também de hotel para as pessoas que necessitam a preços bastante convidativos. Nós trabalhamos para os pacientes, trabalhamos para a recomendação e gostamos de tratar bem as pessoas. Festa portuguesa, Dia de Portugal em Newark, 46ª edição, 6, 7 e 8 de junho na Ferry Street. Zé Amaro. João Medeiros. Delfim Júnior Império Show. Diretamente de Portugal, Eclipse Orquestra. Pauliteiros de Miranda. E as tradições da Tuna Académica de Coimbra. Festa portuguesa, tradição, cultura, emoção e saudade. Dia de Portugal em Newark, no dia 6, 7 e 8 de junho. Viva Portugal! E estamos de volta, já sabe, com sugestões para que apoie também as organizações da nossa comunidade, e é de comunidade que vamos falar agora. Membros da comunidade, família e amigos reuniram-se no sábado para homenagear o falecido sargento da polícia de Newark, Joseph Ascona. A interseção das ruas Carteret e Broadway foi renomeada com o nome do sargento Joseph Ascona. Ascona foi morto em serviço em março, quando investigava a posse ilegal de armas na mesma interseção. As autoridades referiram que o legado e a memória de Ascona vibram para sempre no coração de todos os que amam a cidade e os Estados Unidos. God bless the memory of Detective Sergeant Ascona and his entire department and the work that he did every single day to make sure our community was safe, that our city was safe, our families in this neighborhood was safe. A Newark-born, raised kid who decided to be a police officer. And every time I hear that story, I get kind of worried because my son, he always wants to put on police hats and look at police cars and take stickers and stick them on the car and in the house, police stickers. I get worried, and we shouldn't be worried that my son is looking up to police officers. But we know it's a dangerous job, and that while all of us are running from danger, police run to it. And it makes me nervous because I swear people in, and it's times like this that make that job a little bit more difficult, to make a reality out of the things that we say every day, that we take for granted when we put on this uniform, and when I swear people in, we're joking and giggling and shaking hands and as they walk by, happy that they're becoming police officers. But this day is the day these kind of days we dread, that this reality may happen. On behalf of the Mayor, Ras Baraka, who was on his way here, but unfortunately had to turn around to attend something at home, and on myself and public safety, we want to thank Councilman Ramos for sponsoring the street dedication to our hero, Sergeant Joseph Ascona. As he mentioned, you know, it's difficult to deal with such a tragedy of such a young man, 26 years old, that just began his career. You know, he was well loved, well respected. To get to the intel unit in such a short time, you know, it doesn't happen. But it happens because of his leaders that are around, his supervisors that kept recommending him because of the work that he was doing out here. Imagine this.
A kid kicking a soccer ball in the park, waving at neighbors, stopping to help someone with their groceries, or laughing with his friends at the corner store. That kid had big dreams, not just for himself, but for everyone around him. That kid grew up here in Newark, and his name was Sergeant Joseph Escona. He didn't just walk these streets, he belonged to them. These streets taught him how to dream, how to fight through tough times, and how to believe in something bigger than yourself. And when he put that uniform on, it was his way of giving back to the people he loved and the people who made him who he was. He knew our struggles because he lived them. He knew our potential because he saw it every single day. He was proof that no matter where you come from, you can rise above all odds, and not just for yourself, but for the people you love and the community you call home. Decorreu ontem em Kearney a 10ª edição do Festival de Rusgas e Ranchos Folclóricos, organizado pelo Rancho de Sonhos de Portugal. O evento contou com a presença do Rancho Folclórico do Alto Minho de Norwood e do Raízes de Portugal de South River, para além das rusgas do Dança na Eira, Beleza do Minho, Casa dos Arcos, Camponeses do Minho, Casa do Minho, Danças e Cantares de Portugal e Sonhos de Portugal. Participou também, como já é tradição, o grupo de bombos Os Roxinóis, da Casa do Minho. Uma vez mais, a iniciativa teve o sucesso esperado e juntou centenas de pessoas que assim desfrutaram de uma excelente tarde cultural, onde a nossa cultura e tradição esteve em destaque. O 22º anual Tour de Elizabeth realizou-se no passado domingo. O passeio começou na Câmara Municipal. Os ciclistas pedalaram um total de 15 milhas, percorrendo pontos turísticos e de interesse na histórica cidade. Uma vez mais, a participação de luso-americanos foi notória, já que o evento é integrado nas celebrações do Dia de Portugal e trouxe uma vez mais muita adrenalina positiva, contando com a participação de pessoas de vários escalões etários, num bonito convívio que enalteceu a excelência do grande momento. As eleições legislativas decorreram ontem em Portugal. A Aliança Democrática conseguiu a vitória, tendo elegido 89 deputados. O Chega pode vir a ser o segundo partido mais votado. Neste momento, o Partido Socialista e o Chega conseguiram 58 deputados, quando ainda faltam apurar os resultados dos círculos da Europa e fora da Europa, onde o Chega conseguiu nas últimas eleições eleger 2 deputados. Connosco temos o deputado do PSD, Hugo Carneiro, eleito agora pelo Círculo do Porto, pela Aliança Democrática. Hugo, muitíssimo obrigado. Como viste estas eleições e que ilações podemos tirar deste resultado? Aquilo que nós podemos concluir desta eleição, aliás, como o Primeiro-Ministro disse ontem, quando fomos conhecendo os resultados enfim, já era conhecido a maioria dos resultados, com exceção dos votos das comunidades que ainda estamos a aguardar, o povo português escolheu este Primeiro-Ministro para continuar a governar e este governo. E isso é muito sintomático porque aquilo que nós tivemos a oportunidade de assistir nos últimos meses, nos últimos cerca de 2 meses, foi uma campanha negra de vários partidos da oposição que tentaram colocar em causa a honorabilidade do Primeiro-Ministro e, por consequência, do Governo, com base em factos que não são crime, foram declarados pelo próprio Primeiro-Ministro à Entidade para a Transparência, porque senão as pessoas não sabiam. Foi o próprio Primeiro-Ministro que trouxe a público aquela participação que teve no passado e que, quando entra para a liderança do PSD, ainda muito antes de ser Primeiro-Ministro, abandonou. E, portanto, estes partidos, quer à esquerda, quer à direita, nomeadamente na extrema-direita, o Chega, mas também particularmente aqui o Partido Socialista, decidiram deitar abaixo o governo. E foi isso que aconteceu. E, portanto, ontem, com o resultado, aquilo que nós vimos é que o povo português esteve atento, o povo português percebeu a maldade que estava por trás daquilo que estes 2 partidos, e os mais pequeninos, mas particularmente estes 2, estavam a fazer, porque eles chumbaram a moção de confiança. Foram estes 2 partidos que determinaram que o país fosse empurrado para eleições. E, portanto, ontem o Primeiro-Ministro saiu reforçado, o PSD e o CDS, a Aliança Democrática, saíram reforçados,
nós teremos, ainda faltam os votos das comunidades, mas teremos no final perto de 200 mil ou 200 e poucos mil votos a mais do que aquilo que tivemos há cerca de um ano. Ou seja, em 11 meses, os portugueses reforçaram fortemente a votação ao ponto de termos elegido mais deputados. E, portanto, a nossa expectativa é que agora seja possível governar e trazer alguma estabilidade ao país que nos foi impossibilitada por estes dois partidos, o Partido Socialista e pelo Chega. E agora, o que é que poderá acontecer? Será possível algum acordo com o Chega? Vês isso como uma possibilidade? Aquilo que nós sabemos é que o Sr. Presidente da República vai encetar um conjunto de contactos com as diferentes forças com representação parlamentar para perceber qual é o quadro de estabilidade que se pode garantir para o país. Nós devemos aguardar serenamente essas reuniões que o Presidente da República vai tomar. Aquilo que é normal é que ele possa indigitar o atual Primeiro-Ministro para formar governo, é isso que é expectável, tendo sido o partido mais votado. E eu gostava de recordar aqui que nós temos 86 deputados, quando o Partido Socialista e o Chega, cada um deles tem cerca de 58, portanto há uma grande distância entre a AD e cada um destes dois partidos individualmente considerados. E, portanto, aquilo que se espera é que, também como o Primeiro-Ministro ontem referiu, a oposição saiba tirar lições deste resultado e, portanto, tenha o sentido de responsabilidade de não impedir a governação. Isso começa em diferentes etapas. Primeiro, a aprovação do Presidente da Assembleia da República, depois a aprovação do programa de governo e depois toda a governação. Claro que isto não significa que cada um destes partidos da oposição tenha que abdicar das suas ideias ou das suas convicções. Agora, aquilo que não pode fazer e que nós fomos assistindo, quem está mais por dentro percebeu isto melhor, mas os portugueses no fim também perceberam, e por isso é que a votação é aquela que é. Estes partidos foram se articulando nos bastidores para forçar a degradação do governo e a queda do governo. E isto não pode acontecer, porque no fim do dia, aquilo que nós concluímos é que se nós não tivermos estabilidade, quem sai prejudicado não é o Luís Montenegro, não é o governo, não é a AD, não, é Portugal e são os portugueses. Onde quer que eles estejam em Portugal continental e ilhas ou nas comunidades portuguesas. E, portanto, um governo só consegue governar para todos os portugueses se tiver estabilidade. E, portanto, eu espero que nós consigamos alcançar esse objetivo da estabilidade e que o governo possa governar num regime de normalidade e que cada um dos partidos que teve uma pesada derrota, o Partido Socialista aqui particularmente visado, mas também partidos radicais à esquerda, saibam ler os resultados e tirem também as devidas consequências e ilações. Dr. Hugo Carneiro, uma vez mais, muitíssimo obrigado pela sua presença no nosso programa e imediatamente a seguir vamos para a atualidade no mundo. O Papa Leão XIV deu início oficial ao seu pontificado neste domingo, 18 de maio, com uma missa solene na Praça de São Pedro, que reuniu cerca de 150 mil fiéis, vindo de todas as partes do mundo. Antes de rezar o Regina Caeli, o novo Pontífice agradeceu a presença na celebração dos peregrinos de tantos países, destacando em particular as delegações oficiais de diversos Estados e os representantes das igrejas cristãs, comunidades eclesiais e de outras religiões. Saudando os milhares de fiéis que participaram no Júbilo da Fraternidade, Leão XIV afirmou: queridos irmãos, agradeço-vos por manterdes vivo o grande património da piedade popular. O Papa também evocou o seu predecessor. Durante a missa, senti fortemente a presença espiritual do Papa Francisco, que nos acompanha no céu. Referiu ainda a comunhão dos santos, recordando que no sábado, em Charbéry, França, foi beatificado o padre Camille Cotet de Bellegarde, que viveu no final do século XIX e início do século XX, conhecido pelo seu testemunho de grande caridade pastoral. No discurso antes do Regina Caeli, Leão XIV fez um apelo em favor das vítimas da guerra. Em Gaza, crianças, famílias e idosos sobreviventes estão a ser reduzidos à fome.
Em Myanmar, novas hostilidades ceifaram vidas jovens e inocentes. Referindo-se à Ucrânia, o Papa utilizou a expressão utilizada por Francisco. A martirizada Ucrânia aguarda as negociações para uma paz justa e duradoura, e acrescentou: na alegria da fé e da comunhão, não podemos esquecer os irmãos e irmãs que sofrem por causa das guerras. No Vaticano esteve presente também o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e também o secretário de Estado, Marco Rubio. Israel vai permitir a entrada de uma quantidade limitada de ajuda humanitária em Gaza após um bloqueio de quase 3 meses para evitar uma crise de fome, anunciou ontem o primeiro-ministro israelita. Israel autorizará a entrada de uma quantidade básica de alimentos destinados à população, a fim de evitar o desenvolvimento da fome na faixa de Gaza sitiada, lê-se num comunicado hoje divulgado pelo gabinete de Benjamin Netanyahu, citado pela agência France Presse. A decisão foi tomada por recomendação das Forças de Defesa de Israel e devido à necessidade operacional de permitir a expansão dos combates para derrotar o Hamas. De acordo com a agência Europa Press, a imprensa israelita atribui a decisão à crescente pressão internacional, em particular dos Estados Unidos da América, citando fontes que referem que a ajuda será canalizada através de agências internacionais como o Programa Alimentar Mundial ou organizações não governamentais como a World Central Kitchen, até que o sistema criado por Israel e pelos Estados Unidos esteja operacional no final deste mês. O exército israelita anunciou hoje operações terrestres extensas no norte e no sul da faixa de Gaza, onde pelo menos 50 palestinianos, entre os quais crianças, foram mortos em novos bombardeamentos, segundo os serviços de emergência. E foi dia de festa um pouco por todo o mundo. O Sporting sagrou-se campeão no sábado ao derrotar o Vitória de Guimarães por 2-0 em Alvalade. O Benfica não foi além do empate em Braga. Uma vitória que foi muito celebrada pelos Leões um pouco por todo o mundo e cujo epicentro foi mesmo a recepção dos adeptos aos jogadores no Marquês de Pombal. Em Newark, a festa decorreu no Lar dos Leões, onde a alegria foi contagiante. Depois, os adeptos leoninos ainda foram até à Ferry Street, mas no local de culto, o Lar dos Leões, a festa foi verde e a alegria contagiante não deixou ninguém indiferente. Obrigado, caros amigos, uma vez mais por terem estado na nossa companhia. É sempre um privilégio levar até si este programa. Uma vez mais, não deixe de pôr o like nas nossas redes sociais, acompanhar o que fazemos e, assim, ajudar-nos a crescer. Fique bem, até amanhã.